Boa noite a todos que vieram aqui nos prestigiar na noite de hoje. A maioria das pessoas já estão viajando, já estão passeando, mas sempre tem aqueles que vêm nos prestigiar. Nosso boa noite também àqueles que estão nos assistindo de casa, né? E hoje é um dia muito especial. Todos os dias, na verdade, são especiais, porém, esse fechamento de ciclo sempre é muito interessante e muito importante para nós que ainda vivemos aqui na Terra. É sempre bom recomeçar. É sempre bom ver que a gente encerrou, que a gente acabou uma atividade e que a gente vai começar uma outra atividade. Sempre nos traz um sentimento, quando a gente cumpre, um sentimento bom, né? E esse tempo que se encerra agora, né? Nós temos a continuidade, vai tudo começando de novo, amanhã começa de novo e depois de amanhã. Mas a gente diz que é um tempo de transformação, né? Porque a doutrina espírita nos aponta na caridade o norte para nossas ações e na lei natural de causa e efeito, a compreensão da origem das mazelas humanas. Uma nos dá a causa das coisas e a outra a direção para a reparação. Então, com a doutrina, nós conseguimos entender o porquê das nossas dores, o porquê que a gente passa por certas dificuldades, às vezes também o porquê de coisas tão boas, né? Porque nem tudo na Terra são momentos difíceis, né? A gente tem momentos bons, a gente encontra pessoas maravilhosas no nosso caminho, a gente faz amizades que são, nossa, verdadeiros reencontros. A Casa Espírita, ela proporciona muito isso. A gente encontra no olhar de cada amigo aqui, muitas vezes a sensação de um reencontro, né? E naqueles que são difíceis, a oportunidade, porque muitas vezes trazemos como a gente diz aqui na ilha, numa picuinha lá de trás, uma coisinha para acertar, e aí sempre temos a oportunidade de fazermos algo diferente, para que dali para frente se torne uma amizade, né? Ou que se transforme no amor. Mas por hora basta que a gente não tenha sentimentos ruins por ninguém. Isso já é um começo, já é o início, né? A gente não desejar o mal ao outro. E o Ano Novo representa o fechamento de um ciclo. E para o Espiritismo não poderia ser diferente. É também a oportunidade de comemoração dos êxitos conquistados durante o percurso da caminhada nesse ciclo que se finaliza. As festividades de Ano Novo nos chamam a atenção para um balanço moral acerca da qualidade de nosso plantio durante o ano que se vai embora, ao passo que nos destacam as expectativas possíveis resultantes de nossa semeadura para a colheita do ano vindouro. Momento de nos perguntarmos: o que nós temos plantado? Se plantamos primeiro para colhermos depois, o que será colhido nesse ano novo que vem por aí? Porque a gente sempre pensa assim, né? Eu vou plantar ainda, eu vou fazer isso no futuro. Mas, gente, assim como a plantação lá no campo, a gente planta determinado fruto, determinada legume, ele leva um tempo. Ele tem o seu tempo para crescer. Às vezes até a semente romper é um período diferente de uma semente para outra, para que ela consiga fazer o caminho até a saída da terra, para que ela comece a receber o sol. Tudo tem um tempo diferente. Tudo tem um tempo determinado por Deus, porque tudo está sob o comando de Deus. E se Deus fez os frutos, os legumes, tudo isso que a gente vê na natureza, dessa forma, assim é conosco. Eu não vou hoje dizer assim, eu não vou mais fazer o mal, aí eu não faço.
e eu já vou colher o fruto disso amanhã. A gente começa a sentir o reflexo, mas a colheita é depois. Então, se a gente está falando do ano que vem, a gente tem que fazer um balanço daquilo que a gente fez no ano de 2023. Eu fiz algo que eu possa estar colhendo bons frutos? Isso é um pensamento para cada um. Mas não esqueçam que esse plantio é diário. Alguns frutos florescem mais cedo. E existem até aqueles que a gente chama de extemporâneos, que saem fora da época. A gente faz uma coisa tão boa, que de repente a gente colhe mais rápido. Então, esse é o processo da vida. O plantio, a colheita, entendermos que tudo aquilo que a gente fez é necessário reparar, é necessário fazer algo que possa cobrir com coisas boas aquilo que a gente fez de errado. E para isso, eu vou contar para vocês uma história. Porque eu sempre me perguntava assim, nossa, Jesus teve uma caminhada aqui na Terra e nem todos os momentos foram descritos. Ele andou muito sozinho. Ele se afastava dos apóstolos, ele andou pela cidade, ele conheceu pessoas, ele tocou corações que não foram citados. E aí, eis que a minha irmã vem com um livro e diz assim para mim, lê esse livro. Está sentadinha ali, ó. Lê esse livro que conta histórias da época de Jesus. Pessoas que ele conheceu nessa trajetória. E o livro se chama Arte de Recomeçar, que é da Cirineia Yolanda Maffei, e o espírito é Leon Tolstói. Eu vou contar com as minhas palavras, porque a história é um capítulo grande, mas eu vou dar uma encurtadinha para vocês, para a gente ver esse processo de reparação dos erros. Então ela conta que vinha um homem à beira da praia, com os pés descalços. A onda vinha e batia nos seus pés e molhava a barra da sua túnica. Ele caminhava em direção a pessoas que ele via de longe. E, de repente, aquele chacoalhar dos sinos, um barulho demonstrando quem eles eram. Naquele tempo, as pessoas que contraíam a hanseníase, elas usavam sinos como se fosse um gado no pescoço, para que as pessoas não chegassem perto. Elas ficavam à margem da sociedade, abandonadas, pela falta de conhecimento, pela ignorância, pela falta de amor, porque não se sabia de que forma essa doença chegava e as pessoas eram abandonadas. No meio daquela multidão, ele olha e caminha ao encontro deles. Chegando perto de todos que estavam ali pedindo a ele ajuda, porque eles sabiam que o Mestre estava aqui na Terra. Porque aquele que tem dor, ele se encontra com mais facilidade com Deus, com Jesus. Porque a dor é o nosso grande remédio que nos abre os olhos. E em meio àqueles homens, mulheres, crianças, uma mulher, com vergonha, ela puxa aquele pano que já estava numa condição terrível. Ela puxa para esconder o seu rosto, que já não traz mais os traços de um ser normal. E ela se esconde pelo cheiro que exala, envergonhada. Mas Jesus, porque o encontro era com ele, ele vem
e tira o pano do seu rosto e olha nos olhos dela. Porque nós devemos olhar nos olhos daqueles que chegam perto de nós, porque os olhos falam. E ali, ele entra na sua vida pretérita. E ali ele enxerga quem foi aquela mulher. E ele vê um homem austero, de posses, de beleza peculiar para a época, inteligente, dono de terras, mas que tinha um poder de escolher o destino daquelas pessoas que trabalhavam para ele. Ele podia aniquilar com a vida de um trabalhador, como ele podia fazer com que aquela pessoa tivesse uma vida melhor. Mas normalmente a escolha dele era de mostrar a autoridade e o seu poder. Então, na história, nós vamos caminhar um pouco com esse pretérito dessa mulher, na figura de um homem, vocês entenderam, né? Ela hoje mulher, lá atrás como um homem. E ele era casado, ele tinha uma esposa linda, que foi escolhida a dedo, pelas suas posses, para reunir as riquezas, se escolhiam as esposas. Ele teve filhos, e esses filhos não vieram de encontros de amor. Foi pela conveniência do casamento, em que ele não dava muita atenção, eram meninos inteligentes, bonitos, mas que ele não sabia o valor, nem entendia o amor como ele deve ser entendido. A esposa vivia sempre a esperar por ele, mas um dia, quando ele sai para caminhar nas suas terras, porque ele tinha tudo sob o seu controle, ele para na frente de uma propriedade dele, de uma casa que estava abandonada, e vê que aquela casa tomou uma forma diferente. A casa estava bem cuidada, e de lá de dentro sai uma jovem que recém tinha saído da fase da infância. E quando ele olha aquela jovem, o coração dele bate diferente. Aí ele chega, ele para e pergunta para ela, pede a ela, né? Água para beber. Ela traz um copo extremamente aciado, com uma água fresca que ele bebe, e ele pergunta o que eles estavam fazendo ali. Ela, na inocência, sem poder imaginar que ele seria o dono das terras, ela diz assim, nós estávamos passando, mas meu avô não tem posses e está com um pouco de dificuldade. Nós vimos essa casa, entramos, estamos cuidando dela, para a gente poder juntar algum dinheiro para continuar a nossa viagem. Eu perdi meus pais fazem 10 anos e meu avô cuida de mim. Ele ficou extremamente mexido com a figura daquela menina. Ele vai embora e não consegue esquecer dela. E ele tinha o costume de, quando ele conhecia alguma mocinha em que ele gostava, ele tinha uma casa, num lugar afastado, que ele cobriu de ouro. E ele levava essas moças para lá com a ilusão de que ele seria o amante, ele se colocava como uma figura principal. Ele só dizia que não poderia casar porque ele já era casado. E as meninas se iludiam com aquela coisa do vestido bonito, de uma joia. Depois ele se cansava, ele devolvia a menina para casa, e aí, como a menina não poderia mais se casar, ele dava um dote lá para o pai, para ele ficar quieto, e assim ele ia fazendo essas loucuras. E aí ele volta na casa. E ele diz para o avô, olha, eu vou levar sua filha, ela vai viver comigo numa casa, que ela vai ter tudo que ela quer. Porém, eu não vou poder me casar com ela, porque eu já sou casado. E o avô diz assim, não, a minha neta vai se casar, ela já está prometida, eles se gostam muito. Aí ele nunca tinha ouvido um não, nunca.
E ele diz assim, ele, quando escuta aquele não, ele dá uma bofetada no senhorzinho, ele cai e bate com a cabeça numa pedra, e sangrando, ali ele fica, ele pega a menina pela cintura, ele de cima do cavalo, ele pega ela, que poderia até ser uma cena bonita, mas não era, e ele leva ela para essa casa. Chegando lá, ela passa dias aos gritos, porque ela queria voltar, ela queria cuidar do avô, que ela viu sangrando no chão e ela não teve como cuidar. O avô tinha morrido, bateu com a cabeça e morreu. O capataz dele enterrou, escondeu de todo mundo. Aí, depois de uma semana, gritando, ele deixava ela sozinha com tudo dentro de casa, aí ela foi andar pela casa. Ela percebeu que dentro do armário tudo tinha sido cuidado com o maior esmero. Os vestidos eram lindos. Em cima da penteadeira, um baúzinho com joias. E ela percebeu que nada tinha sido usado. Tudo aquilo tinha sido feito para ela. Na cozinha tinha comida, mas ela, se sentindo como um pássaro que se prende numa gaiola dourada. Ali ela entristece, ela vai definhando, ele volta e diz, agora eu vou conseguir, porque agora ela já deve ter colocado os vestidos, já deve ter colocado as joias. E o que ela fazia? Ela ficava de olho, ela tirava o vestidinho velho dela, ela lavava, botava para secar e botava de volta. Porque as pessoas, quando elas caminham para o bem, as coisas materiais elas deixam de ter o seu valor quando não se tem os amores por perto. De que adianta uma casa luxuosa se a gente não tem quem a gente ama dentro da nossa casa? Às vezes a gente entra dentro de uma casinha lá no morro, faltando tudo, mas não falta o amor. E ali a gente vê a riqueza da vida. Então ela não se dobrava aquilo, porque nada daquilo tinha valor sem ela ter ao lado dela o avô, que deu uma retidão de vida, deu exemplo para ela, deu as riquezas dos quais, quando partimos para o outro lado, levamos conosco. E assim, ela definha os cabelos longos, loiros, ressecam, ela perde a beleza, porque a beleza é efêmera e ela muitas vezes necessita do cuidado, do amor, para que ela permaneça. Tem gente que acha que é botox, mas não é. O Divaldo é que diz, né? O Divaldo sempre diz que aquela beleza, porque todo mundo pergunta para ele como ficar com essa idade toda assim bonito. Ele diz que é o espiritismo que faz isso. Então é a alegria de se fazer o bem. Ela morre e ele fica inconsolável. Aí ele pede que o capataz dele coloque um vestido daqueles de seda e jogue ela ao mar. Ali ele abandona aquela casa. A casa fica abandonada, o tempo acaba com ela. O telhado se desfaz e tudo aquilo se torna um nada, principalmente diante dos olhos dele. Ele volta para casa e ele sente que aquele amor por ela não vai passar. O amor por uma mulher em que ele nunca teve nem um olhar. Mas ele adoece, porque a falta foi tão grande que ele adoece. E nos momentos de dor, sabe quem? De dor e de aflição, porque ele tinha febre. Ele ficava febril e ele achava que ele tinha alucinações, porque durante esse momento da febre, o avô, ele vinha conversar com ele, dizia, força meu filho, isso tudo vai passar.
te levanta daí. E um dia, ela, que ao passar para o outro lado, apesar dela ter todos os méritos, ela leva com ela a angústia e o rancor daquilo que ele tinha feito, ficou marcado na mente dela. Porque não é fácil a gente ver uma atitude dessa, alguém chegar e machucar alguém que a gente ama, a imagem fica na mente. E ela levou com ela. Mas o avôzinho foi trabalhando aquilo, porque eles tinham ligações passadas ainda, né? Mas lá atrás, esse sentimento já existia de lá de trás. E aí ele diz assim, não, tu precisas perdoar. E ela perdoa. E ela vai até ele. E quando ele vê, ele diz, eu alucinei. Isso não pode ser verdade. Eu matei esse homem e ela já morreu porque eu sei que ela foi jogada no mar. Aí, ele fica bom da febre, depois que ele vê, sente a presença dela e vê ela ali. E ele passa a ser um homem diferente. Ele começa a cuidar da casa, ele já não é mais aquele marido ausente. Ele não consegue dar o amor que ele gostaria para a esposa, mas ao menos ele estava ali, presente, olhando para os filhos, compartilhando as coisas com os filhos. E ali se dá o início do plantio, do qual nós estamos falando. Ele começa naquela encarnação mesmo, então por isso que não devemos esperar. Naquela encarnação ele começa o plantio das coisas boas. Mas ainda muito tinha para se fazer. Então, 100 anos depois, aproximadamente, ele vai estar lá, encontrando Jesus na forma de uma mulher, com o corpo dilacerado. E eu vou ler um trechinho só para vocês, só para a gente não fugir, para que seja literal. Ela diz assim, ó, olhando nos olhos de Jesus, percebeu que ele sabia tudo o que lhe ia na alma. Baixinho murmurou, tudo perdi, mestre, tudo, tudo. O mestre compreendia e consolava. Talvez não pudesse livrá-la da moléstia e suas sequelas, pois as mesmas decorriam de poderoso mecanismo de sua própria consciência, a exigir reparação de fragoroso erro do pretérito. Quanto à culpa e à dor, parecia-lhe desnecessárias, pois os débitos com a lei divina estavam quites. Os sentimentos modificados, restando somente um remorso inútil que a impedia de fazer por si mesma e pelos outros. Ajoelhada em pranto, ela suplicava. E aí nós vamos falar daquilo que o Ricardo começou a nossa noite hoje. Olha o que ela pede. Mestre, dai-me paz, a tua paz. Tirai da minha alma a dor que me acompanha durante toda a minha existência, presente ainda quando era bela e sã. Não importam as feridas, submeto-me à vontade do Pai, mas preciso de paz. O mestre sorriu. A expiação havia se completado, não como exigência cruel da lei, mas como mecanismo de reequilíbrio imposto pelo próprio espírito endividado e cheio de arrependimento. Então é necessário que a gente saiba que a dor, ela tem um tempo para acabar. E Deus traz para a gente um mecanismo de que a gente possa ser alertado de que aquilo cessou, encerrou. Ela só precisava se desvencilhar daquela culpa, porque ela sentia nessa encarnação como mulher uma culpa muito grande, que ela não sabia determinar de onde vinha. Mas o próprio Jesus veio alertar ela. Olha que coisa linda. Aí a gente diz assim, mas Jesus nunca apareceu para mim. Porque nós somos, às vezes, egoístas, injustos. Porque Jesus aparece sim, todos os dias,
para cada um de nós. Através, às vezes, de uma palavra de um irmão nosso que chega perto e diz para a gente uma coisa linda que modifica o nosso sentimento. É Deus, é Jesus propiciando que aquilo venha ao nosso encontro e possa modificar o nosso sentimento. Mas a gente quer ver Ele em carne e osso. Né? Uma visão de Jesus. E não é assim que acontece. Reconhece-se, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É o esforço que a gente faz que vai modificar. É difícil? É. Porque aquilo está enraizado, assim como aquele pensamento dela estava enraizado na sua mente, aquilo torna a voltar para a nossa mente. E nós precisamos procurar um mecanismo, uma forma, uma ferramenta de que isso se modifique. Por isso o Espiritismo fala tanto na caridade. Eu costumo brincar, eu digo, quando a gente está fazendo caridade, a gente pega a dorzinha da gente, a gente enfia no bolso e vai lá atender aquele necessitado. E assim a gente vai deixando a nossa dor de lado e a gente vai vendo que pode viver sem aquele pensamento. Porque a caridade nos movimenta. Caridade não é nada parado. Não é nada ali sentado, eu vou ficar aqui zen, pensando bem para todo mundo, vou passar meus dias assim. Funciona? É bom? É. Prece é maravilhoso. É a grande ferramenta. Mas é necessário que eu me levante da minha cadeira, que eu ande, que eu me movimente, que eu vá lá, eu vá ao encontro daquele que está em dificuldade. Assim eu consigo me curar. O Santo Agostinho, ele ensinava para a gente, ele dizia, no final do dia, vai lá, pensa em tudo que tu fizesse. Fiz coisa errada? Vamos reparar, vamos pedir desculpa, vamos refazer diferente amanhã, vamos pedir perdão, vamos dizer desculpa. Eu me excedi. A gente se excede normalmente com aqueles que a gente tem intimidade. A maior facilidade do mundo, a gente se exceder naquilo que fala. O passado a gente não pode modificar. E aí a Adriana leu uma mensagem que falava sobre o retrovisor. O passado, ele serve para a gente dar uma espiada, ver o que fez de errado e não fazer de novo. A gente olha pelo retrovisor e diz assim, isso aqui deu certo, isso aqui é bom. Eu posso fazer de novo e posso fazer melhor. Mas ele só serve para isso, como um retrovisor. Se eu viver andando virada para trás, olhando para trás, eu vou tropeçar muitas vezes. Então, o momento de plantarmos é hoje, para que a gente não venha se arrepender. Lembra que a gente falou do começo? Plantação, plantar, vamos plantar. Vamos plantar coisa boa. Plantar coisa boa é a gente fazer as coisas certas. Existe assim, coisa certa e coisa errada. Né? Os caminhos são muitos. Mas é só a gente tentar não fazer as coisas erradas. E a Joana de Ângeles, numa mensagem chamada Mensagem de Ano Novo, eu não vou ler a mensagem toda, só uma frase. Mensagem de Ano Novo. Tem um pedacinho que diz assim, há duas janelas abertas para a vida. Uma que olha na direção do sofrimento e a outra que oferece a visão feliz da alegria. Qual a janela que a gente tem olhado? Né? Qual a janela que vocês têm aberto aí? A da dor vem. A gente abre, a gente olha, a gente encara ela de frente, aí a gente vira as costas para ela, abre a outra da alegria e diz assim, agora eu preciso de força para enfrentar essa dificuldade que eu tenho. Se a gente ficar parado olhando para a janela do sofrimento, a gente entra na famosa depressão.
Porque essa janela, ela tem um caminho assim que é uma descida. E a janela da alegria é uma janela que levanta o nosso olhar. Porque quem está feliz não anda na rua assim, ó, de cabeça baixa. Quando a gente está feliz, a gente entra olhando para cima, com um sorriso no rosto. Não é? Então, vamos abrir a janela certa. E agora sim, para a gente encerrar, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel, porque Emmanuel é Emmanuel, né? É sempre certeiro. Porque ele escreveu uma carta de Ano Novo. Eu disse, vamos então ler a carta de Ano Novo do Emmanuel. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Ó a caridade. O tempo, como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. É essa janela, a janela da alegria, a gente olhar para esse caminho e reencarnar esse tempo. É como se ele morresse, o tempo ruim, e reencarnasse o tempo bom. Vão enterrar as coisas ruins e deixar para o passado. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Quantas listas a gente faz no início do ano e a gente não cumpre aquilo que a gente se propôs. E existem coisas que já vêm, e lá de trás, que a gente ainda não cumpriu. Quem sabe a gente possa cumprir agora. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Não perde tempo. E não fica achando, né? A gente não tem que ficar achando que, eu vou lá, o outro não quer fazer as pazes comigo, aí fica eu lá fazendo papel de bobo, falando. Não tem problema não, gente. Faz papel de bobo, sim. Não é papel de bobo. A gente é que foram incutindo na nossa cabeça um tal do orgulho que faz com que a gente pense assim. Muito melhor a gente ir lá e pedir perdão e dizer assim, nossa, agora eu estou aliviada. Já pedi perdão, o outro não quer, aí o problema já não é teu, é do outro. Ninguém é bobo por se calar. Ninguém é bobo por pedir perdão. Isso são atitudes lindas que Deus espera da gente. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Olha só, o amor é luz na vida da gente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Ficar parado não é legal. Isso aí é certo. A vida é verbo. A vida é ação. Tudo que tiver, tudo que a gente for fazer, que der para conjugar, andar, correr, falar, amar, eu amo, tu amas, ele ama, deu de conjugar, é bom, é movimento, não está parado, não está estagnado. Novo ano, novo dia, sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Muitas vezes aquele que não perdoa não é por maldade, é por ignorância. Ignorância que a gente fala é ignorância de ignorar, de não saber. Às vezes a pessoa não sabe que existe todo esse processo, né? De que tudo que eu faço agora eu vou ter que reparar logo mais adiante. De que a vida continua. Nem todos têm essa percepção. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. O que é isso? Acender a luz para a inquietude daquele que está na solidão. É aquele que está triste. É a caridade mais sincera e tão importante. É a gente parar aquilo que a gente está fazendo, mesmo que a gente tenha muita atividade. A gente olha aquele irmão
que está triste e a gente para, a gente vai lá ao encontro dele e a gente diz assim: o que houve contigo? Como tu estás? Estás precisando de alguma coisa? Gente, isso é caridade. É a caridade do amor. Podemos dar também de presente uma coisa que a gente costuma dar aqui no centro espírita. A gente sempre brinca, né, Adriana? O abraço passe. A gente não vem no centro espírita para tomar passe, a gente pode dar o abraço passe em qualquer lugar do mundo. É aquele abraço que quando a gente encosta a pessoa perto da gente, os dois corações batem juntinhos. A nossa energia boa, a gente passa para o outro. E a pessoa sai até, a gente ou o outro, de acordo com aquele que está mais necessitado, sai refeito. Então a mensagem que a casa hoje quer trazer para cada um de nós aqui presentes hoje, aqueles que estão em casa, é de que a gente reflita no que a gente está plantando, para que a gente tenha um 2024 radiante. Ainda dá tempo. O ano ainda não acabou. Vamos plantar alguma coisa boa nesse ano ainda, para que o nosso ano novo ele já comece com essa boa energia, a energia do amor, da compreensão e da caridade. Que cada um de vocês possa se sentir abraçados nesse momento, porque Jesus está conosco. Ele nos disse que quando estivessem reunidos 2 ou mais em seu nome, ali ele estaria. Então é certo de que ele está com cada um de nós. Que ele possa nos acompanhar na nossa saída lá fora, para que nos dê essa força e essa energia do qual necessitamos para esse trabalho que está sendo oferecido lá fora para cada um de nós. Muito boa noite, muito obrigada pela atenção de todos e um feliz ano novo, que essa virada seja espetacular para cada um de nós. Obrigada.